dia, pessoal. Tudo bem, meninas? Bom dia! Todas tranquilas? Tudo ótimo. Legal. Pessoal, da live, hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante que tá hypando, que é, assim, importantíssimo, tanto para a saúde da mãe quanto para a saúde do bebê, que se chama nutrição maternal perinatal, que significa o período antes da concepção, durante e depois da concepção, e quais são os efeitos que aquilo tem sobre a programação do bebê, programação da prole. Então é muito importante que a gente esteja observando a saúde metabólica da mãe, porque Sim. isso vai interferir diretamente em como aquele bebê vai ativar ou desativar uma sequência de genes e por isso desenvolver ou não desenvolver uma sequência de problemas. É literalmente isso. Hoje a gente sabe que um adulto desenvolve determinadas doenças justamente porque naquele período, ou durante a gravidez, ou até no estado metabólico do pai e da mãe, que lembra que são os dois, né? Então ali a qualidade do espermatozoide, a qualidade do óvulo, ou o estado metabólico mesmo, uma mãe em sobrepeso, enfim, a gente vai conversar sobre isso. Desenvolver desfecho na vida adulta, de doenças cardiovasculares. Então isso é bem importante pra gente conversar. E a gente fala muito dos primeiros 7 anos, né? De uma janela de oportunidade muito única da gente conseguir modular essa expressão gênica na criança. Então, quando a gente fala de 7 anos, a gente tem que pensar que isso está contando desde o momento da concepção. E quanto mais a gente estuda, mais a gente entende que a nutrição da mãe, os pensamentos da mãe, o ambiente que aquela mãe está inserida, o ambiente que aquele pai está inserido, a relação deles, tudo isso impacta diretamente na formação daquele feto. E a gente vê, assim, na prática clínica, né? Como eu trabalho muito com criança, só trabalho com criança, a gente vê muito nítido que a história de vida da mãe antes de ter o bebê é muito decisivo para aquela criança que está na nossa frente, tipo, agora. Você vê, não é uma coisa tão acadêmica, tão de livro, não. A gente vê muito na prática a questão de TDAH, de ansiedade, de autismo, fora outras doenças, de obesidade. Então, é uma coisa muito clara, muito nítida que a ciência está provando pra gente que realmente não é coisa da nossa cabeça. Cara, isso é muito engraçado, porque lá em casa nós somos 3 filhos, né? Eu sou do meio, teve o mais velho, e o mais novo é o mais tranquilo de todos. Ele é sempre da paz, ele consegue tomar decisões com bastante calma e paciência. E a minha mãe fala que quando ela estava se preparando para ganhar ele, foi o período mais tranquilo da vida dela. Olha, porque ela que e meu presente. pai já estavam mais estabelecidos, porque ela morava numa região bem do interior, onde ela tinha acesso a alguns tratamentos que deixavam ela mais calma. Mais naturais, Sim. né? Com menos produto químico, menos... E estresse, né, pessoal? Uma das coisas mais importantes que a gente fala durante a gravidez é o estresse. A placenta sofre com o cortisol aumentado, a placenta até cria mecanismos, né, para lidar com isso, e tirar o estresse da vida é um dos mais importantes aí. E essa parte do cortisol, quando a gente está lidando com um ser humano em desenvolvimento, a gente está lidando com um cérebro em desenvolvimento. Se você expõe essa criança a níveis de estresse constantes, um ambiente que é estressado já, né? A gente expõe essa criança a hormônios que ela não deveria em determinada época da vida. Então, tem um livro que chama Mal Profundo, que fala exatamente sobre experiências traumáticas da criança com impacto de doença mesmo. Só que quando a gente fala disso, e quanto mais a gente estuda essa parte de genética, a gente entende que as experiências traumáticas no início da vida têm impacto, mas intraútero, as experiências da mãe aumentam o cortisol na criança. Então, pra gente ter só uma noção do impacto do cortisol, quando a criança nasce prematura, a gente faz o cortisol para amadurecer pulmão. Olha o impacto, olha o estímulo, né? Isso assim, um pouquinho no final da gestação já. Então, uma criança que toma muito cortisol na infância é uma criança mais gordinha, mais inchada. Imagina isso, o impacto disso nas glândulas, tudo, de um ser em desenvolvimento. É um corpo com uma página em branco que está começando a criar todos os órgãos, todas as sinapses nervosas, com um monte de hormônio de estresse. Então, isso daí é muito real, muito né? importante. Posso ser polêmica? Pode. Vamos entrar no Eu assunto? vou colocar outra pulga na orelha dele. Bom, pessoal, tudo que a gente traz aqui de informação é baseado em ciência, então não é opinião pessoal. A cafeína entra nesse ponto, é por isso que a gente fala que não existe consumo seguro de cafeína na gestação, porque a cafeína interfere na sinalização de esteroides ali que vão interferir no neurodesenvolvimento.
Além de aumentar risco de parto prematuro, restrição de crescimento intrauterino, mas essa parte do neurodesenvolvimento também, então, é bem importante. Então, café e gestação tem que tomar cuidado, porque não existe dose segura. E tem ainda a questão de como cada um metaboliza a cafeína. Sim. Então, a gente está lidando com um bebezinho que é metade mãe, metade pai. Então, às vezes, a mãe, não tem nenhum problema com café, vou tomar mesmo assim. Mas se esse bebê for um metabolizador lento de cafeína, e uma das coisas que a gente vê quando a gente tá com uma criança com TDAH na nossa frente, tá consumindo muito chocolate, muita cafeína, quando a gente tira, a gente vê melhora de alguns, né, de hiperatividade. Aí eu volto na mesma frase, imagina um serzinho em desenvolvimento sendo bombardeado de uma coisa que não é saudável para ele, é tóxico ainda. Exatamente. Vai gerar mais ansiedade, vai gerar mais hiperatividade, mais excitabilidade neuronal. Então, aí a gente, continuando nessa pegada da cafeína e genética, se a gente tem uma criança que ela tem uma dificuldade de autorregulação por causa de receptor de glutamato, que é uma coisa que a gente vê, a gente junta a ansiedade da cafeína mais a dificuldade dessa criança de se autorregular. Então não tem como você ter um bebê tranquilo, né? Você vê assim, caramba, meu bebê chora muito, ele é muito estressado. Como é que foi a gestação? Porque isso conta, é a história do seu irmão, né? Conta muito. E a pulga que eu quero colocar na orelha de vocês é a seguinte, ó. Não é só a nutrição da mãe que interfere nessa programação do bebê. A saúde do pai, na hora que ele fez o esperma, também interfere bastante nessa programação. E, pasmem, nesse capítulo desse livro, nos estudos que a gente leu, ele menciona que a nossa programação fetal pode ser influenciada por até 5 gerações anteriores à nossa. Então é como se a sua tataravó, o que ela fez, o que ela viveu, onde ela estava, o que ela consumiu, interferisse até hoje na tua vida. Quase um papo meio bíblico, né? Uma coisa de ancestralidade, né? Mas exatamente, modelo transgeracional. Gente, a gente sabe disso, pensa... principalmente do sexo feminino, né? O óvulo, então, da sua mãe, você que era um óvulo, estava na barriga da sua avó no momento da concepção. Então, isso é nítido da gente perceber o impacto. Então, imagina se essa gestante de um sexo feminino, ela fumar, se ela consumir álcool, ou se ela se expor muito ao estresse, ou privação de sono. O impacto que isso vai gerar, que a gente fala que é irreversível. Não tem como mudar. Mas é uma coisa que, essa questão do óvulo, né? Eu sempre lembro isso em consulta. A menina nasce com todos os óvulos da vida inteira. Então, se você tem se ela nasce, a avó, quando estava com a mãe dentro do útero, a mãe já estava com a bebê dentro do útero dela, uma parte do óvulo que é da... Então, sim, por isso que tem esse impacto. E aí a gente fala tanto dessa parte da nutrição e da mãe e do pai, quanto a parte da avó. E aí, quando você tem uma questão de... A mãe fala, não, eu fui criada assim, vou criar igual. Você vai repetir o seu estilo de vida, você vai repetir doenças, você vai repetir questões mentais. Aí você vê um copia e cola daquela família, você fala, caramba, porque cabe a gente... mudar. A gente sabe, né? A gente olha em volta da gente, a gente tem uma sociedade de crianças muito doentes. Você vai numa emergência pediátrica, tá todo mundo doente. Isso não é natural. O que tá de errado? Porque tem muita gente reproduzindo o estilo de vida que é como, minha mãe fez assim, tá todo mundo vivo, vamos manter. Você tem uma frase que eu acho incrível, que é aquela conversa de eu comi isso e não morri. A Klein fala, parabéns aos sobreviventes. Não significa saúde, né? Só porque foi feito e não morreu, não significa que foi bom pra você, que foi saudável e que você possa reproduzir isso para as próximas gerações, né? Eu acho isso sensacional. Mas, pessoal, eu quero deixar claro pra eles como isso acontece, porque a gente falando parece um pouco de bruxaria até, né? Quais são os mecanismos que fazem com que essas alterações sejam passadas e que o bebê tenha de fato uma programação, tá? Não é só via mecanismo genético, não é só porque ele recebeu o gene do pai e recebeu o gene da mãe. A gente está falando de um aspecto um pouco mais abrangente agora. Eu estou falando de epigenética. A epigenética é o quê? Todo o mecanismo, todas as proteínas, as histonas, os RNAs que ficam em volta da fita do DNA e que por isso ativam
ou desativam genes que a gente quer ou que a gente não Que a gente quer. não. Tem nada É isso. característica, né? O ambiente modifica ali o genoma na forma de expressão. Claro que não é anatomicamente, mas modula como o seu DNA vai se expressar ou não. Então, olha a importância da gente tomar cuidado pré-concepção. É aí que a gente pega o marido, né? Na consulta. Sou tentante, nem tô grávida, quero engravidar. Seu marido tem que vir aqui. Então, o marido tem que reduzir a exposição de álcool, de preferência zerar por uns 3 meses. Suplementação de zinco, magnésio, selênio e cobre para melhorar a espermatogênese. Então, para a gente fazer essa modulação epigenética e passar ali, não é só a genética que eu herdei da minha família, é esses mecanismos de o ambiente modular e silenciar doenças. É o momento que a pessoa está vivendo. É tipo assim, você está no momento mais conturbado da tua vida. Você está trabalhando muito, está dormindo pouco, está comendo McDonald's todos os dias. Aquilo ali vai interferir na sua epigenética. O seu gene já está meio, né, influenciando na genética. E aí tem a outra questão que se chama nutri-epigenoma, que é como os nutrientes vão interferir nisso. Por isso que a gente tem a capacidade de ter genes que causam doença e nunca desenvolver aquela doença. Porque a gente tem todo um mecanismo por fora da célula que regula a ativação e o silenciamento daquele tipo de gene. Isso que eu acho que é um presente que a gente tem, né? O ambiente modula, sim, mas os nutrientes, a dieta modula. Então, olha que presente. Tudo bem, tem coisas que a gente não consegue controlar, mas o que eu vou comer, do que eu vou me nutrir, eu consigo definir e fazer escolhas para fazer essa modulação da melhor forma possível, que traga saúde. Que é a beleza do que a gente faz aqui. A gente testa a genética da pessoa, entende como que aquele gene está interferindo na nutrição daquela pessoa. Então, a gente consegue fazer uma suplementação e um tratamento 100% personalizado, baseado na genética daquela pessoa. E isso eu acho que é a cereja do bolo quando a gente está pensando em engravidar, nessa programação metabólica. Porque para todo mundo, isso já está comprovado, então, que o impacto da epigenética para todo mundo é legal. Mas na programação metabólica, pessoal, às vezes... Quem está em casa não entende que não dá para fazer estudo com gestante. Então, eu não posso pegar a gestante e testar. Uma toma café e outra não toma e a gente vai vendo o que dá. Esses estudos ali observacionais. Então, quando a gente vai estudar fisiologia, como é que funciona esse conceito Doha, de que a origem da doença começa na vida intrauterina. Então, como é que funcionam os mecanismos ali para a gente evitar que esse feto desenvolva um infarto, ou um derrame, um AVC, um câncer lá com 40 anos. Então, a gente conseguir entender como funciona e oferecer a melhor forma disso acontecer. E essa questão, quando você fala do nutriente agindo, né? Então, quando a gente está lidando com criança, e aqui a gente faz muito teste genético em criança, e nos adultos também, o que eu acho muito interessante do que acontece aqui na clínica é porque os pais são atendidos. Então, quando eu tenho um teste genético, eu tenho realmente metade de um teste de outro. Eu pego os testes dos pais para ver. Então, se você tem uma predisposição altíssima a ter alguma questão ali, que o zinco é determinante, ou a colina é determinante para a questão da colina, que a gente viu muito lá na Carolina do Norte. A colina, ela entra como cofator, ela entra como vários processos dentro do nosso corpo para formar todas as células do nosso corpo. Então, se você tem uma criança que não metaboliza bem colina por qualquer motivo, mas você tem um genético ali mostrando, olha, ele não converte em fosfatidilcerinose, ele não você dá aquela colina, mesmo que a família toda tenha tido uma questão, você pode preservar aquela criança. Então, a gente fala muito disso de até os 7 anos, e isso ficou meio um tabu, assim, dentro da pediatria com os meus pacientes. Fala assim, doutora, perdi a oportunidade. E aí que é a coisa maravilhosa. A gente poderia ter agido antes? Sempre. Até antes dessa mãe engravidar, antes do pai... Sempre, que é o ideal, é o melhor dos mundos, é a medicina de precisão que a gente faz aqui e a gente tem resultados assim absurdos. Mas passou isso e agora? A epigenética ainda atua muito, atua demais. Então, você mesmo que tenha uma predisposição a alguma doença ou alguma questão mental, se você joga com a nutrição e com a suplementação,
de forma realmente individualizada, realmente precisa, a gente ajuda aquele ser humaninho a atingir todo o potencial genético dele de desenvolvimento e saúde. Então, são crianças que, na prática, você vê assim, a mãe... Porque esse conhecimento de programação, a gente está tendo agora, né? Muito recente. A gente já faz isso aqui na clínica há um tempo, mas isso está sendo tirado de artigo e colocado na nossa prática clínica não tem 10 anos, nem muito menos de 10 anos. Então, é muito ruim você... E eu estava conversando isso com uma mãe agora na consulta, a culpa dessa mulher. Sim. Né? Porque a gente está falando aqui que ela poderia ter visto antes, ela poderia ter resolvido antes, mas e agora que eu não sabia de nada disso, né? Meu pediatra falou que um danoninho valia por um bifinho, tipo... Então, quando esse tipo de informação chega até alguém, é a hora de mudar. E não é pra ficar se lamentando. Fazer, a gente né? vê que nos adultos a gente tem resultados incríveis quando a gente pega a genética e modula aquele ser humano. Então, a criança, por mais que a gente fale até os 7 anos... Qualquer hora, viu uma questão, se você puder analisar geneticamente, fazer uma suplementação individualizada, ajustar a atividade física, tudo que a gente precisa para tornar aquele ser humano saudável, você está otimizando, você está muito melhor do que muita gente aí que não está fazendo nada, né? E tem impacto. A epigenética, que é o meio influenciando na genética, ele tem impacto em qualquer época da vida. E a criança... ela tem uma questão de neuroplasticidade muito linda, né? Até responde mais que adulto. Responde muito. Então, por mais que você fale assim, já perdi o tempo, já perdi o time, não fiz nada disso na minha gestação e meu filho tem um monte de questão alérgica, tem TDAH, já era. Não já era. E é isso que é legal de criança, né? Por mais que o melhor dos mundos você pode otimizar desde sempre, mas se você agora que tá recebendo essa informação, tá meio apavorada, né? Sempre dá pra gente ajustar, sempre dá pra gente melhorar. Então, pessoal, para deixar bem claro para todo mundo, o que é a programação do bebê? O que é essa programação? É o seguinte, de acordo com o estado nutricional daquele bebê e daquela mãe, esse bebê pode ou não pode desenvolver doenças específicas no futuro. Então, se a gente toma um passo anterior e organiza esse período de fertilidade na vida da mulher e do homem, aquele bebê tem muito menos chance de desenvolver problemas. Como que isso acontece na prática? É como se o bebê estivesse dentro do útero da mãe e ele estivesse sentindo toda a vibe daquele útero. Ele está sentindo quanto tem de proteína passando ali, ele está sentindo quanto de açúcar tem ali, ele está sentindo o cortisol da mãe, ele está sentindo a testosterona da mãe. E é como se a mãe estivesse falando para aquele bebê, tipo assim, ó, meu filho, o mundo que você vai vir é mais ou menos assim. Tem um monte de açúcar rolando, tem um monte de estresse rolando, e o bebê ouvisse assim, tudo bem mãe, eu vou me programar para esse mundo que você vive. E o que a gente percebe? Existem alguns quadros na humanidade que esses estudos já foram feitos. A Carol falou que a gente não pode fazer, e é verdade, essa é uma das maiores limitações desse campo de programação do bebê. Que não dá para ficar testando coisas em gestantes, porque os desfechos podem ser desfavoráveis para o bebê. Mas teve um período na Segunda Guerra Mundial que isso aconteceu, que se chama fome da Holanda, né, que se chama Dutch Famine. Mas foi um estudo meio né, aconteceu a situação, né, não botaram a mãe naquela situação. Epidemiológico. Então, o mundo preparou que aquilo acontecesse. Esse estudo científico, né? E o que foi que aconteceu naquele estudo, né? Durante aquele acontecimento da humanidade, durante a guerra, a Alemanha invadiu a Holanda, eles ficaram lá um inverno sem ter colheita, sem ter acesso à comida, e todas as mães que estavam grávidas, eles começaram a estudar aqueles bebês depois. Então foram mães que passaram por intensa restrição calórica, elas passaram por fome mesmo. Tá? Fome. Aquilo ativou na genética do bebê uma necessidade assim, ó. Quando tiver alguma coisa, pega para você. Isso culminou com adultos com muito mais taxa de obesidade, isso culminou com adultos com doença cardiovascular, infartando, provavelmente quando a resistência insulínica, adultos com gordura no fígado, porque desde aquele bebê, desde aquele útero, aquele bebê já entendeu, olha, esse mundo que você preparou para mim, que eu vou sair, recebeu essa mensagem. É um mundo de escassez. Eu vou pegar para mim o que tiver.
Isso, problema. Assim, o gene tá ali, né? E é aquela coisa, ele podia ter... Aqui a gente avalia essa parte de compulsão alimentar. Então, o gene tá ali. Se você não deixar essa criança passar uma restrição alimentar, então ela sabe que sempre vai ter comida, então ela não vai desenvolver. Então, tem o FTO também, que é uma questão de... Se não tá vindo comida, eu tenho que economizar energia. Aí você tem um bebê programado para economizar energia, porque não sabe quando vai vir comida de novo. E aí você vem pro mundo real, um mundo cheio de bala fine. Bala fine, tudo é hipercaloria, toma aí, ó. Fome. E aí você tem uma criança obesa. Por quê? Por que essa criança come bala fine e a outra come também? Uma é obesa, outra não? Por causa da genética. E isso, se essa mãe já tem uma alimentação, não passa pelos perrengues da guerra, né, e consegue modular isso, a criança, mais difícil. Ela não vai ter, é como se aquele gene não recebesse tanto holofote, assim, ela não precisa economizar energia para sobreviver. Tá tudo bem, ela, né? E aí você, na vida real, você chega aqui, e aí, óbvio que uma alimentação equilibrada, sem bala fine, né, gente, pra todo mundo, por favor. Mas é uma questão que você vê que a bala fine, toda criança consome, uma faz um estrago, na outra respostas diferentes, ruinzinho. Né? E aí, vocês podem falar, puxa, mas isso faz tanto tempo, né? Isso foi outra geração, outro tipo de sofrimento. O que tá acontecendo hoje na vida real? Esse padrão alimentar de excesso de caloria, a gente adulto não come tanta bala fine, mas come muito carboidrato refinado. E aí o que acontece? Excesso de caloria, mas ainda uma mãe desnutrida. Então a mensagem ali ainda continua de desnutrição, de falta de nutriente. Só que o bebê, ele tá agora num ambiente de excesso de caloria, hiperinsulina. E aí ele também recebe alguns mecanismos parecidos e outros diferentes para ele também se defender nessa forma no futuro. Então, hoje, parece que piorou daqueles quadros das mães que passavam fome de uma privação absurda de alimento. Agora, o bebê ainda está com desnutrição de nutrientes e vitaminas importantíssimos, mas disfarçado de um excesso de caloria. É aquela mãe que engravida com um pouquinho de sobrepeso ou já em situação de obesidade, que às vezes não se dá conta de que a suplementação ali para ela tem mais valor do que o normal. O que você falou é muito legal, porque o desfecho é justamente o mesmo, né? Sim. A obesidade é uma doença de excesso de calorias e de carboidratos, mas que muitas vezes você lê o exame da pessoa e tem diversas desnutrições, porque está vindo caloria de alimento não nutricional. E os estudos também mostraram que obesidade materna regula os genes do bebê para que no futuro ele também seja obeso. Mecanismo de defesa, né? Se minha mãe passou fome, se faltou zinco, se faltou magnésio, se faltou ferro para mim na gestação, quando eu nascer, eu vou ter ali mecanismos de fome desequilibrados por toda a vida adulta para que nunca falte. Eu quero dar uma mensagem de paz e esperança para vocês. Estamos precisando, né? Exato. Nesse estudo que a gente estava lendo, nesses capítulos e nesses artigos, tem um estudo que foi feito também de dieta antes da mãe ganhar o bebê, tá bom? Então pegaram mães que estavam com sobrepeso, colocaram elas para fazer dieta em restrição calórica, elas perderam o pezinho delas e eles conseguiram perceber que durante a gestação houve reprogramação de epigenoma. Então aqueles bebês das mães que fizeram dieta não desenvolveram os problemas que os outros desenvolveram. Então, existe uma esperança. Sim, o assunto dessa conversa tem esperança. Como fazer. Exatamente. É realmente falar, mostrar que tá na nossa mão. Né? Não é porque isso, é porque essa questão de como a gente foi criado, a gente repetir isso, é porque bateu muito na tecla das minhas 2 últimas consultas hoje. E é exatamente isso. Se você olha pra você hoje, como adulto, o que você mudaria? Você pode mudar pra você reprogramar um novo ser humano, que vai ser metade de você. Né? Então, é isso, não é pra apavorar todo mundo, né? É mais pra gente ter noção de que o meio é muito mais importante do que a genética. É impactante falar isso, né? Mas é aquilo, o meio realmente, o que você põe nesse corpo, que você expõe, e a gente tá falando aqui de nutrição, de macro e micronutrientes, cada um tem uma necessidade diferente. Então, quando fala assim, qual que é a vitamina que eu tenho que fazer pro meu filho? Eu realmente não sei. Porque eu preciso ver o que o seu filho precisa. Eu tenho pacientezinhas vegetarianas pequenininhas que estavam com nível tóxico de vitamina D. Tomando vitamina D como qualquer um tinha que tomar. Mas por quê? Porque ela não tinha nenhuma questão do metabolismo de vitamina D. Então, até a vitamina D, que é tido como hormônio hoje em dia, não é uma coisa que todo mundo tem que fazer
indiscriminadamente. Igual para todo mundo. Então, se você olha para essa criança, olha para essa mãe de forma realmente individualizada. Então, se você precisa fazer uma dieta numa mãe, porque essa mãe já não se alimentava bem, por algum motivo. Então, se você não tem um médico, não tem nada, e você quer gerar um bebê que seja realmente a sua melhor versãozinha, você tem que olhar pra você antes, e é isso, tá na nossa mão, né? Tá na nossa mão mudar hábito, procurar ajuda. A gente tá passando informações aqui, porque não falta informação hoje em dia, a informação tá aí pra quem quiser ver. Então, não só essa parte nutricional, a gente tem que ver tudo, a epigenética é um ambiente. O que tá no ambiente? O estresse, o ambiente da casa, a parte energética é uma coisa que a gente não tem como negar que existe, é física quântica, tá provado, e a gente tem um bebê que tá ali no meio de uma bacia de água, né? Olha o que a lua faz com o mar. Olha o impacto do céu, de tudo que acontece no nosso campo energético. Então, se você realmente quer fazer um bebê que seja a melhor versãozinha daquele ser humaninho ali, você tem que avaliar alguns pontos. E a genética, ela vai ser modulada. A gente tem que olhar para ela, mas ela sofre impacto ali de várias coisas. E é isso que a gente tem que ver. Nosso estado mental, espiritual, físico, nutricional, né? A nossa relação com o ambiente. Porque a criança vai ser o produto disso. Exatamente. Um exemplo muito claro de nutriepigenômica, né, de como os nutrientes interferem diretamente no DNA, é o caso das abelhas. Então, todas as abelhas daquela colmeia ali saíram de um progenitor comum. Então, todas elas têm a mesma genética, o mesmo código está ali dentro. E aí, durante o período do nascimento, um ovo lá, uma larvinha é separada das outras, e essa separada vai começar a comer geleia real, enquanto as outras vão comer as outras substâncias que tem lá na colmeia. Não sei se é pólen, não sei se é cera, não sei se é mel. O melzinho, acho que é o mel. E por conta dessa separada estar recebendo nutrientes completamente diferentes das outras, em quantidades, em tipos, ela se desenvolve para ser a rainha daquela colmeia. Características físicas diferentes, exatamente. O tamanho dela é gigantesco, é muito maior do que uma abelha comum. Uma abelha comum vai viver semanas, enquanto que a abelha rainha vai viver anos. Ela manda em todo mundo. E isso com Isso é importante. Exatamente. Isso com a mesma genética. Com comida. Com comida. Mas, antes de entrar em nutrientes, que eu acho que é um ponto bem legal, né? De falar quais nutrientes efetivamente valem a pena e focar a atenção, eu queria falar mais uma coisa disso do ambiente, que a Klein falou. Quando a gestante me procura, ou tá tentando engravidar, me procura, o que eu começo a fazer? Já pensando o que eu começo a tomar. Que suplemento eu começo a tomar? Não, peraí, vamos mudar a sua vida. Vamos ver o seu estilo Você tem de vida. Exatamente, você tem que olhar para 2 pontos mais importantes que a gente fala ciclo circadiano. Então, você tem que olhar para o seu estresse e para o seu sono. Enquanto você não olhar para esse pilar, qualquer polivitamínico também não vai fazer diferença. Então, gerenciamento de estresse, já entendemos que vai alterar neurodesenvolvimento e melatonina, pessoal. A gestante, tem paciente que pergunta, pode tomar melatonina? Até pode, mas na verdade você tem que produzir sua melatonina, você tem que dormir bem. É o contrário. Melatonina tem ação antioxidante, interfere ali na fase que está implantando o óvulo, interfere nos mecanismos epigenéticos que a gente está falando, de desligar alguns genes que seriam favoráveis à doença. Então, essa gestante precisa ter melatonina ao longo de toda a gestação. E não dá também para contar com uma suplementação. Eu preciso que ela mude o estilo de vida dela para que ela consiga ter uma vida, ali uma rotina que seja favorável a uma gestação saudável. Aí sim, a gente pode sentar e conversar sobre vitaminas. Exato. A mãe precisa se programar também, não é só suplementar. A mãe e o pai, né, pessoal? Pai, metade da responsabilidade, hein, turma? Metade da carga genética. E epigenética. Isso é muito importante, né? Porque é a qualidade do que você tem. Vai criar um ser humano. Vamos botar aquilo na máquina, esse ser humano. Que você pode, mas minha mãe foi assim e não morri, eu comi e não morri, né? O que eu falo, parabéns aos sobreviventes, porque a ideia aqui não é a gente fazer uma criança sobreviver. Exatamente. A gente já passou disso, mas a ideia era sobreviver, né? É a melhor performance. Não é? Então, assim, a gente tem a gente sabe que a alimentação na nossa infância, como foi vendido para os nossos pais, causou danos na gente.
Causou mesmo. Eu tinha gastrite absurda, né? Eu nunca vou esquecer um dia que eu tava chorando no curso de inglês, que eu vomitei sangue. Tipo, que isso? Eu misturava Coca-Cola com café pra poder estudar. Olha que loucura, se eu faço isso hoje, eu caio dura, né? Mas assim, isso adolescente. Então, era uma coisa que a gente logo vê os danos ali. Então, se você tá criando um bebezinho que você sabe que ele sofre influência de todos os lados, você quer que ele só sobreviva ou você quer formar um baita de um ser humano ali, né? E é o que você falou, acesso à informação. O que a gente não tinha acesso à informação no passado é zero julgamento, mas agora você tem. Então, por exemplo, pai, que eu sou pai, o que eu posso fazer? Poxa, você tá acima do peso, precisa emagrecer. Você tá sedentário, começa a fazer exercício físico, você já vai modular ali a epigenética. Começa a suplementar, usa alguns nutrientes ali que são favoráveis para a espermatogênese. O papel do pai, ele acaba quase ali depois da concepção. Então, faz esse seu esforço de 6 a 3 meses para você oferecer a melhor qualidade ali dos gametas. Né? E a gente vê isso aqui, né? A gente tem eu cuido de uma piquititinha que a gente colheu o exame de teste genético dela com meses de vida. E a gente acompanha ela desde que ela nasceu. E os pais acompanham aqui. Então, eles estavam falando essa semana com o Pedro. Ele falou assim, o pediatra de rotina dela fala que nunca viu uma criança se desenvolver tão bem. E não é que ela tá acima, na frente de um, de outro, não. Dentro dela, das possibilidades dela, ela é um gêniozinho, ela é um bebê. E isso daí, o pai e a mãe já tratam aqui já há um tempo antes de engravidar. Então, a gente tá tendo esses filhos atuais, né? Os filhos dessa realidade, porque fica uma coisa muito utópica, muito... um mundo ideal, igual quando a gente tava lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles falaram muito isso. Não, mas não se faz isso muito na prática. E a gente, assim... A gente faz, porque a gente tá pegando artigo que essa galera tá publicando no mundo inteiro e a gente tá botando em prática aqui. Consulta, né? Se o artigo tá mostrando que se você fizer isso, você vai ter um bom resultado, porque se essa pessoa tem um polimorfismo genético X e você suplementa o mineral X, você tem uma melhora da oxidação, uma melhora da detoxificação, você fala, caramba, é só dar isso aqui. Então, a gente tá otimizando os pais aqui. E os meus pacientes já estão vindo muito melhores do que no início da clínica, né? Porque eu atendo aqui há já 4 anos, então eu tenho pacientes que no início da clínica, que os pais não passavam aqui, e aí a gente vê o impacto que tem da saúde dos pais na criança é absurdo. E é parte cognitiva também, e parte de criança ficar menos doente, de atingir todos os marcos, é impressionante. A gente consegue ver isso na prática. Que legal, pessoal. Vamos começar a falar agora, então, de que eles têm que fazer, o pessoal de casa, quais são os primeiros passos, quais são os nutrientes que eles têm que fazer, tem que fazer teste genético. Carol, explica pra gente o que você faria. Bom, então, o mais importante é olhar para a sua vida e entender o que eu posso mudar ali dentro da minha possibilidade. Agora, suplementação é fundamental. Por que é fundamental? A gente tem que olhar, entender o motivo por que você está usando alguma coisa. Qual é a finalidade de suplementar? Pensa que de uma célula do pai e uma célula da mãe vão formar milhares e milhares de células até aquilo virar um organismo, certo? Para isso acontecer, precisa de nutrição. Então, a gente chama isso de replicação celular. Existe uma replicação de célula, desenvolvimento, especialização de célula. Que célula vai virar tecido nervoso, que célula vai virar estômago, que célula vai virar órgão sexual. Então, existe ali uma orientação muito acelerada. E esse corpo precisa de uma nutrição diferente de qualquer realidade, em qualquer fase da vida. Então, a suplementação ela é indispensável nesse caso. E aí a gente tem 2 pontos importantes para pensar em suplementação. O principal objetivo da suplementação é desenvolver cérebro. Em todos os estudos falam isso. A placenta tem aquele comportamento de infiltrar no útero. Todo o desenvolvimento ali durante a gestação é para desenvolver o cérebro do bebê. Sobrando nutriente, a gente vai desenvolver todos os outros tecidos. Então, se a gente quer prevenir doença, o principal é oferecer nutrição suficiente e adequada para que esse paciente, esse feto, esse bebê, esse futuro adulto, não desenvolva doenças, primeiro, por desnutrição dos últimos tecidos, que são os preteridos, e pior ainda, por alterações neurológicas, que seria uma restrição muito severa de nutriente. Então, indispensável. Agora a gente vai falar alguns, né? E o que faz muito sentido na sociedade, a gente vive um período de extrema desnutrição e a gente tem cada vez mais casos de transtornos neurodivergentes, TDAH, autismo, que podem refletir um pouco do estado nutricional, né? Exatamente. E assim, toda uma variação gigantesca, não é diagnóstico de doença,
É o que a Klein falou, de um bebê que não está na melhor performance, não está no melhor desenvolvimento que ele poderia estar. Não é receber um diagnóstico, é só não performar. Aí você tem ali se você pega uma criança, o que a gente vê na prática, se você pega uma criança com polimorfismos genéticos relacionados à detoxificação e à inflamação, é uma criança que inflama mais do que o deveria e ela tem uma questão de detox. Então, se ela está num ambiente inflamado e com desnutrição, ela pode sim nascer e desenvolver um transtorno do neurodesenvolvimento, porque é a história do mercúrio, é a história do metal pesado, é a história dos ultraprocessados. O consumo de ultraprocessado durante a gestação devia ser proibido de lei, assim mesmo, porque a quantidade de produto químico que tem ali, que joga pra dentro de um serzinho que tá aprendendo a fazer a detoxificação e não se inflamar tanto. E se ele tem uma genética que inflama e não põe pra fora o lixo da inflamação, você tem um organismo inflamado. E transtorno de neurodesenvolvimento é inflamação neuronal. Neuroinflamação. E é isso, aí você pega os nutrientes, a mãe tem lá um pouquinho só de B12. A B12 ela envolve o processo de mielinização do neurônio. Ou seja, o impulso nervoso entre um neurônio e outro. A mãe é sugada para passar toda a B12 para a criança. Mas se ela já tem pouco, esse pouquinho que passou, ele vai usar para desenvolver o cérebro. Mas se esse cérebro desenvolve inflamado, né, e não com B12 sobrando para ele poder fazer a bainha de mielina protegida ali, você tem questões de neurodesenvolvimento mesmo. Isso que ela falou, só para encerrar nosso assunto ambiente, isso que ela falou, a gente falou muito de como o ambiente ajuda, o que você pode fazer para usar o ambiente a seu favor, mas o ambiente atrapalha, então toxinas ambientais. É o mesmo impacto, positivo e negativo. Aí é um novo mundo. Tem muita paciente que se preocupa com estria, né, na gestação, e aí fica comprando um monte de creme caro, passando lá a barriga, né? Exatamente, tem esse risco, e às vezes sabe quais as causas mais comuns de estria na gestação? Cortisol aumentado e insulina alta. E aí a gente gastando com creme caro, podendo intoxicar ali aquele meu bebê e não tratar a causa do problema. Não bota essa mulher para comer direito, para fazer exercício, para gerenciar estresse, para dormir. Enfim, então o ambiente ele tem peso pro lado bom e pro lado ruim. Né? Eu agora vou falar para vocês um pouquinho de 4 nutrientes muito importantes para aquilo que a Carol falou, que é o neurodesenvolvimento, aquilo que é a prioridade daquele serzinho que está ali, tá? Tem 4 coisas que já estão muito bem estabelecidas, que inclusive foi abordado e foi mencionado pra gente lá durante o curso da Carolina do Norte, tá? O primeiro deles, a maioria já conhece, que é o folato, ácido fólico, metilfolato. Ele tem uma importância fundamental no desenvolvimento do neurotubo daquela criança. Quem não tem folato acaba desenvolvendo problemas do tubo neural, que pode culminar com espinha bífida, que pode culminar com mielomeningocele, que pode culminar com a perda do bebê no primeiro trimestre, quando aquele cérebro está precisando. Ele está falando de neurodesenvolvimento, exatamente. Se não tem o suficiente para fazer essa formação, é aborto, né? É uma coisa que, se você não tem aquilo ali para fazer o sistema nervoso central, se a criança não tem uma genética ali maravilhosa, é aborto. Ontem à noite eu tava dando uma olhada nas minhas caixinhas de pergunta, aí eu fui ver, tinha o Pedro fazendo uma pergunta assim, fala do zinco. Gente, o zinco também é um mineral fundamental, e o zinco é diferentão, porque ele participa na estrutura das proteínas, tá? Ele é cofator de reações, mas ele tá aqui, ó, junto da estrutura. O que isso quer dizer? As proteínas, elas têm, quando são produzidas, tem uma conformação unidirecional. Quando a gente tem proteína com função, ela precisa ter uma forma. E o zinco vai agir justamente nesse dobramento dessa proteína. Então ele tem funções de neurogênese, ele tem função de fazer as coisas saírem de um lado e irem para o outro, do desenvolvimento daquele neurônio. Então o zinco... Desenvolvimento de estrutura mesmo. Estrutura, perfeito. E sem estrutura, a gente sabe que estrutura determina função. Se você tem um copinho de 50 ml, não vai caber 200 ml dentro dele, porque a forma dele determinou aquela função, vai ser copinho de chá. E é uma coisa assim, quando a gente fala de criança e de feto, quando a gente fala dessa questão de estrutura, a gente está falando de neuroplasticidade. E o que eu acho mais incrível em criança é que eles se regeneram muito bem se eles estão bem nutridos. Então, assim, casos até de meningite. Se você tem uma meningite, a criança ficou internada,
aquele quadro dramático, você tem uma alta ali, essa criança pode recuperar a função cerebral. Ela pode ter sequela ali, mas se ela não tiver zinco, ela não recupera, porque a neuroplasticidade, não só neuro, mas do corpo inteiro, né? A agressão que esse fígado recebeu, de receber um monte de coisa. E aí você tem, não, mas tô dando um antibiótico, um probiótico aqui, tá tudo bem. E o zinco dessa criança, que envolve não só... eu tô falando do zinco porque a gente tá falando do zinco, a gente pode falar de várias outras, mas o zinco, ele nessa questão de neuroplasticidade, que é o grande, né, a grande coisa da criança, de você, que você ensina, ele aprende. Se você consegue o foco ali, ele vai virar um gênio se você estimular. Se você não estimular, ele não vira tanto, porque ele não desenvolve, e ele faz isso durante a vida inteira. Na infância é onde mais acontece. Então, quando essa criança está com deficiência de zinco, é uma criança que está sempre gripada, é uma criança que tem lesões de pele, né? Tanto que a pomada de assadura é óxido de zinco, né? Que é de cicatrização, é de realmente formação de estrutura. E para cicatrizar o intestino também, né? Não tem como não. Tá com diarreia a criança, é zinco que ela toma também. E não deveria ser esse zinco cheio de corante, cheio de coisa que tem no... Mas tudo bem. Outro nutriente polêmico, e aí eu vou querer a opinião de vocês duas sobre o assunto, que é importante, só que a medicina vive com uma certa divergência em relação a ele, é o iodo para o neurodesenvolvimento daquela criança. Crianças que estão deprivadas de iodo desenvolvem uma síndrome clínica que a medicina chama de cretinismo. Sim. Um nome não muito legal, mas porque a pessoa não desenvolve o intelecto dela, ela fica com algum aspecto de retardo mental e também alguns problemas da estrutura do corpo. E lá na Carolina do Norte, um dos nutrientes que foi mencionado, que é fundamental, é o iodo. E aí, como é que vocês fazem? O que vocês pensam? Bom, é uma polêmica, porque de novo joga muito juízo de valor e opinião pessoal. Então, zinco, todos os estudos, realmente é um nutriente fundamental, tem que ter na suplementação. O que às vezes a gente muda ali é a forma como a gente vai colocar. Então, minha opinião, todos os estudos falam pra gente não usar Lugol, fato. Mas a gente tem que parar de olhar o nutriente em si e entender todo o mecanismo e o contexto. Então, a gente tá falando de zinco, a gente tá falando de tireoide, por exemplo. De iodo, né? De iodo, perdão. A gente tá falando de iodo, a gente tá falando de tireoide materna. A tireoide, até mais ou menos metade da gestação, é a tireoide materna que oferece os hormônios pro feto. Então, olha a importância. E aí, a mãe está oferecendo esse iodo pro paciente, pro feto. Agora, no segundo momento, sim, a suplementação de zinco vai ser fundamental para ele desenvolver essa autonomia. Aí, a gente não usa Lugol, né? A gente usa Kelp, a gente usa outras formas. Mas o zinco não, o iodo não deixa de ser importante. É só ali opiniões pessoais que confundem os resultados. Eu faço como você. Eu também não prescrevo Lugol, eu prescrevo Kelp. O Kelp é uma alga japonesa, que ela tem um monte de iodo dentro dela. Iodo numa forma organificada. A natureza já colocou aquilo ali dentro. E aí a gente dá pra mãe e o corpo vai ter aquela inteligência de absorver aquilo de uma forma bem saudável. E é uma coisa que eu não suplemento tanto iodo pra criança, porque realmente pra criança eu vou muito certinho no que ele tá precisando. Porque você metaboliza muito bem, você tem uma alimentação variada, você realmente consegue, não tem questão genética, você consegue, meu filho come de tudo, impossível ele estar com essas deficiências, por causa da genética, porque não metaboliza bem XYZ. Agora, se você tem uma tireoide funcionando maravilhosamente bem, do cretinismo, na minha prática clínica, eu nunca cheguei a ver. Mas isso é de algumas regiões, né, que tem baixo iodo, por isso começaram a botar iodo no sal. Então, assim, a questão de chegar num nível tão sindrômico, né? Sim, não é uma coisa tão né? comum. Então, por isso a gente acha que tá tudo bem. Então, eu avalio o iodo, avalio o tireoide e tudo, mas a criança normalmente consegue dar dieta. Agora, uma mãe, ela tá alimentando um bebê e toda aquela mudança metabólica no corpo dela. Ela vai consumir mais nutrientes. Mas a gente avalia mesmo assim, tá, pessoal? Não é aleatório. Então, eu tenho que sentar com a minha gestante e entender a demanda dela. Por exemplo, TSH. Então, TSH, valores de referência do TSH, ele muda conforme o trimestre da gestação que você tá. E aí, existe algo mais atual que a gente lê, que é: será que eu devo acompanhar minha paciente pelo TSH ou que eu devo já me basear no T4 que essa paciente, nos níveis de T4, que seria mais refinado ali, porque faz mesmo a passagem da placenta. O T3 não faz. Então, gestante, mulher que usa T3, esse T3 não vai passar pela placenta. Então, a gente, talvez, na minha prática, eu foco muito nos níveis de T4 ali da minha gestante, que aí a gente consegue níveis mais assertivos
da deficiência que ela precisa também. É tão importante a questão da tireoide que você vai no ginecologista nas suas consultas de rotina e em cada trimestre ele vai pedir TSH, alguns pedem T4, outros, a maioria não pede T3. Está envolvida a energia, né? Energia do corpo. Imagina como esse bebê não está precisando de energia para sair de uma celulinha para um corpo, né? Ativação, eu acho que é essa palavra que a tireoide lança pra gente, né? Ela coloca você pra frente. Todas Ou as células do dependendo se ela não estiver tão boa. Outro nutriente que já está bem estabelecido é o ferro, tá? O ferro tem, na questão do neurodesenvolvimento, uma função no hipocampo, tá? E um hipocampo mal desenvolvido é uma pessoa que vai ter problemas cognitivos, é uma pessoa que vai ter problemas de memória, vai ter problemas na velocidade do processamento que as informações chegam para ela. E o ferro já está bem estabelecido. Eu acho que nunca tem uma gestante que não toma ferro, né? E olha que interessante, o ferro, o bebê, ele também vai fazendo a reserva dele de ferro. O ferro não passa pelo leite. Então, o pediatra sabe bem, o ferro não é transmitido ali na amamentação. No último trimestre, o feto vai fazendo uma reserva no fígado de ferro. Então, é super importante essa mãe estar nutrida, uma ferritina boa. A gente não olha só o ferro pelo hemograma. A gente tem que olhar a ferritina, a gente tem que ver a cinética do ferro, índice de saturação de transferrina, para entender, porque no último trimestre é quando o feto começa a reservar, a estocar. E aí, pediatra, até tive uma conversa com uma ped de uma amiga minha um tempo atrás, que olha que interessante, ela falou que as indicações de suplementação de ferro estão cada vez mais cedo pro bebê, não é? Eles botaram todo mundo 3 meses, aí Antes mudaram era 6 isso, meses. aí agora tá assim, 3 meses pra criança que tem risco de deficiência, ou seja, a mãe tá desnutrida, não foi suplementada e tal, então começa com 3 meses. Mas se essa criança não tem risco, começa com 6 meses. Olha Por só, causa se a do gente estoque, cuidar, né, no final. Se a gente cuidar dessa mãe, cuidar desse estoque do ferro no último trimestre, será que vai passar necessidade depois? Não passa pelo leite. Na E você amamentação suplementar ferro pra criança, você triste. muda intestino, Triste, eu suplemento bastante, mas assim, a gente tem Não é algumas... fácil. a gente tem que ir tateando ali, né? Então, e tem também a questão da fórmula, porque as fórmulas hoje, elas são mega ultra vitaminadas. Então, se essa criança toma pelo menos 500 ml de fórmula, ela já tá recebendo ferro pra caramba. Então, a gente não suplementa tão bem, só pra... Outro nutriente mega interessante que lá na viagem foi muito falado, que ainda é polêmico, mas agora já tá vendo em quase todas as fórmulas maternas, é o ômega 3. Escutam. Sem sombra de dúvida. E o ômega 3 também tem essa diferença, pessoal, dependendo do trimestre. Tá vendo como tudo tem que ser individualizado? Não dá pra, quando eu engravidar, a Klein engravidar, outra amiga engravidar, todo mundo tomar a mesma coisa. Aí também entra naquele, será que todo mundo toma o mesmo polivitamínico? Então, o ômega 3, dependendo das frações dele, a gente tem necessidades diferentes nos trimestres. Então, no primeiro trimestre, a gente precisa de um aporte maior de EPA. No segundo e no terceiro trimestre, a gente precisa de um aporte maior de DHA. DHA é responsável pela neuroformação ali, neurodesenvolvimento. Então, também, dependendo do momento da gestação, tem necessidades diferentes. E essa questão ele atua mesmo como uma gordura boa, né? O cérebro é muito gorduroso, é um órgão muito gorduroso. E até porque, se a gente parar pra pensar bem mecanicamente, é impulso elétrico. É eletricidade que tá rolando ali. Então você tem que ter um isolamento, alguma coisa ali, né? Pra o impulso chegar do outro lado. Hoje eu tava mostrando pro garotinho, falei assim, ó, tá vendo essa capinha aqui do fio? Nosso cérebro ele tem mais capinha. Se você não tiver baixa de B12, essa capinha tá fininha, então você pode dar choque, né? Eles adoram ser eletromagnéticos. Então, assim, mas quando a gente tá falando de um desenvolvimento cerebral, ter gordura boa é muito bom. Então, essa mãe que consome muita gordura saturada, muita coisa, é uma gordura mais inflamatória. E o ômega 3, ele é tido como uma gordura, além de entrar na estrutura cerebral mesmo, ele desinflama. Então, tanto que a gente usa para desinflamar intestino, né, parte cerebral. E essa questão da proporção de EPA e DHA, no início da vidinha da criança, ela tá desenvolvendo o cérebro ainda. É DHA que a gente precisa mais. Tanto que as fórmulas, tem fórmula que só tem DHA, não tem EPA, né, essas fórmulas lácteas. E depois, se você pega uma criança que já tá mais inflamada, a vida já aconteceu, ninguém fez o ômega 3 lá no início, mas aí já é mais EPA, porque eu preciso dar uma desinflamada nessa parte cerebral. Então, isso é muito importante, mas também é muito individualizado. Por isso, quando me perguntam, qual o ômega que eu tomo? Eu falei, qual a quantidade? Depende. Depende muito, depende da idade, do quadro clínico, depende
até no teste genético que a gente trabalha, tem como a gente metaboliza o ômega 3. Então, tem muita criança que eu começo o ômega 3, quando sai o resultado do teste, eu duplico, eu aumento essa dose. E aí você tem um resultado maior, melhor, né? Tipo, mais visível. Então, ômega 3 gente, a gente o é ômega fã. 3 é para toda a população, né? Eu sei que a nossa conversa hoje está num ponto, mas existem estudos, na verdade, a principal teoria ali da evolução da nossa espécie é justamente o consumo de ômega 3. O consumo de gordura boa transformou a forma como era o desenvolvimento cerebral, formato, tamanho, e aí a gente seguiu por um caminho. Então, assim, é unânime, qualquer pessoa do mundo, viva, nascida ou não nascida, precisa de ômega 3. Eu concordo, eu coloco nas minhas falas assim, uso contínuo, não precisa esperar uma próxima prescrição. E se Acabou, fizer o teste compra. genético, às vezes a gente dobra a dose, exatamente, igual A produto. Klein me engatilhou ali, porque foi um outro assunto que a gente discutiu muito na Carolina, que foi a questão do SNP em FADS2, que é uma alteração genética que ativa o ácido alfa-linoleico em DHA. Pessoas, mães que tinham alteração naquele SNP específico, FADS2, que a gente faz testagem do FADS2 aqui na clínica, transferiam menos ômega 3 via placenta para aquele bebê. E aí a estudiosa queria comprovar se aquilo tinha interferência no processo cognitivo do bebê. Então ela pegou esses bebês dessas mães com essa alteração para estudar. E colocava os bebês para fazer testes, mas os testes eram assim, fazer uma brincadeira específica, ver alguns desenhos na televisão, e ela conseguiu começar a dosar, quantificar se aquele bebê estava inteligente ou não. Então, um mês ele ia lá fazer uma brincadeira específica, bater esse gonguinho e andar com esse carrinho aqui dentro dessa casinha. No próximo mês, ela colocava a mesma brincadeira para aquele bebê fazer e conseguia entender se ele lembrava ou se ele não lembrava daquela brincadeira. E ela conseguiu comprovar com significância estatística, então teve relevância essa informação. Está publicado já, não sei se já publicaram ou não, mas é porque tudo que a gente viu lá, tem muito estudo que estava ainda, né? Que não tinha sido publicado. Pois é, é uma ciência que está crescendo, então eles têm muito estudo em andamento ainda. Esse foi publicado em 2017, tá? Ela conseguiu comprovar que as mães que tinham aquela alteração, os bebês ficavam menos espertinhos. Eles não se lembravam da brincadeira que eles tinham feito mês passado. Quer dizer... QI. É importantíssimo a gente ter essa concepção nutrigenética, entender quais são os genes que a mãe tem, porque a gente já consegue traçar estratégias específicas para mudar desfecho aí nesse E às vezes a pessoa já está usando, só que aquilo não está sendo o suficiente. Precisava de mais, precisava de melhor qualidade, porque hoje em dia tem ômega 3 em toda esquina. Então, assim, é um nutriente que nesse estudo ele ainda continua, porque eles avaliam a criança com 3 meses de vida. Então, assim, é uma coisa muito, realmente, e eles... É muito lindo o que acontece lá. Eu fiquei chocada, assim. Eu nem postei muita coisa que eu tava vivendo ali, de como eles fazem esses testes e tudo, é muito legal. Mas essa questão, eles mostram depois de criança que tem aleitamento materno, que a mãe tem FADs e ainda assim tem algumas questões, assim, da suplementação com impacto na criança. Então, o que eu faço na minha prática clínica? Quando a mãe tá em amamentação, eu suplemento a mãe. Eu não dou pra criança. Existe no mercado DHA líquido, mas é aquela coisa. Eu parto de um princípio de quanto menos coisa você der pro bebê, melhor, de química, de coisa que você Eu prefiro dar pra mãe metabolizar aquilo. Só que se ela tem um FADs aí, um polimorfismo em FADs, ela vai, tudo que ela receber, o que ela vai disponibilizar é muito menor. Então, essa mãe, ela precisa de doses mais altas. Como é que a gente sabe? Infelizmente, isso é só o genético. Então, na dúvida, faz uma dose boa, né, do que você, de ômega 3 durante a gestação, seja bem orientado, porque isso é uma coisa determinante no neurodesenvolvimento, que é a maior epidemia que a gente está tendo aí agora, são questões de neurodesenvolvimento, e a gente entende o porquê. E é uma coisa que eu não gosto de falar, passar essa responsabilidade para a mãe, para o pai, mas a gente tem que ver que tem um fator muito importante, e é uma coisa que você pode mudar. Porque só entendendo o motivo a gente vai conseguir mudar. Pois é. Carol, quais nutrientes que não podem faltar? Bom, faltou um aí, colina, né? Faltou a colina.
Gente, colina tem várias funções. Colina tem uma ação antioxidante, anti-inflamatória. Então, ela atua ali no momento da implantação, que a gente fala que é no mecanismo epigenético. Atua no neurodesenvolvimento, vocês viram bastante. Ela tem ação na placenta, ação anti-inflamatória para a placenta. Então, assim, ela é polivalente, tem várias funções. Completa aí pra gente, Gui. Sobre a colina? Tem pessoas que têm alteração na PENT. A PENT é um outro SNP que é responsável pela ativação da colina em fosfatidilcolina, em acetilcolina. Inclusive, existe evidência científica para falar de suplementação de fosfatidilcolina para quem está em declínio cognitivo. O neurologista da pessoa que está iniciando o processo de demência prescreve fosfatidilcolina. Sim. Deveria ter começado 20 anos atrás. Mas quando a gente tem alteração nesse gene da PENT, a suplementação de colina também precisa ser diferenciada. Então, se é uma gestante que a gente sabe, viu o teste genético, ela já tem essa alteração, a gente já começa com uma dose mais alta. E é uma coisa que pega fígado também, né? Que aí quando a gente tá falando de detox e de uma sobrecarga metabólica nesse corpo, se esse fígado tá com uma capa de gordura ali, porque não tem a colina fazendo ele funcionar bem, fazer o detox, vai fazer falta. E aí, outro assunto polêmico, dieta, né? Da onde que vem a colina? Pela alimentação. Origem animal. Então, quando a gente opta por uma dieta vegetariana, vegana, não tem problema nenhum se você suplementar isso, porque vai fazer falta. Tem uma pessoa que mandou essa pergunta, ó, polimorfismo no FADES. Quanto seria recomendado consumir de ômega 3 na gestação? Essa é uma pergunta muito legal, porque a gente não sabe quantos gramas a gente precisa para aquela individualidade. A gente já tem a possibilidade de testar realmente quanto ômega 3 tem dentro do teu sangue e qual é a relação desse ômega 3 com o ômega 6. Precisa ter esse equilíbrio entre os dois. Então a gente começa uma suplementação de ômega para aquela pessoa, testa a questão do ômega no sangue dela e a partir daquele teste a gente consegue saber se a gente precisa dobrar, triplicar, quadriplicar a dose habitual, a dose conhecida de ômega. Então, também não tem uma resposta igual para todo mundo. E aí tem outras questões, né? Por exemplo, desabsorção. Será que tem uma desbiose? Então, não é um número exato. A gente precisa entender o contexto mesmo. E essa questão de medicina de precisão, né? O que é um conceito muito novo, mas que a gente trabalha com isso porque é uma coisa muito real. Você tem que ser preciso no que está na sua frente, né? Carl Jung fala, just another human soul. Você tem que ser só uma alma humana diante de outra alma humana. Então, olha para aquele seu paciente da sua frente. Precisa fazer o teste do ômega, tem FADs. Então, calma aí, eu tô te dando ômega, mas será que é o suficiente? Porque os estudos são feitos com pessoas. Você é outra pessoa. Todas aquelas pessoas que tinham FADs, polimorfismo e FADs, elas se comportavam dessa forma. Você também deve se comportar, mas qual é a sua absorção? Como é que você absorve disso? Então, por isso que não existe uma resposta certa. Qual é o quanto de ômega eu tenho que dar? Não sei, porque o que a gente faz aqui é realmente uma coisa individualizada, é muito precisa. Então, a gente senta com o paciente, a gente vai falar de tudo. Que horas que acorda, que horas que dorme, quais são as suas crenças, as questões de muita coisa tá envolvida pra gente determinar uma dose, né? Pelo menos na pediatria é muito isso, porque é a idade, é o peso. Então, quando as pessoas me perguntam isso, qual é a dose certa de vitamina disso? Eu fico no meu Instagram assim, gente, é individualizado. Desculpa, mas ainda não tem como responder isso, porque realmente essa questão de dose aqui, e eu acho que esse é o nosso grande diferencial aqui na clínica, por isso que a gente está realmente produzindo mais saúde, porque a gente não faz um copia e cola para todo mundo, a gente vai avaliar aquela pessoa, e hoje a gente tem ferramentas maravilhosas. O teste nutrigenético, o que a gente trabalha hoje em dia, ele tem mais de 200 variantes genéticas e é uma coisa que ele consegue, só mudando um pouco o assunto, mas é porque eu achei isso muito interessante. O painel que a gente está trabalhando, ele tem, para ver se a criança tem predisposição a diabetes tipo 1. Quem trabalhou em emergência pediátrica sabe que quando chega uma cetoacidose diabética lá na frente, todos os médicos param para poder atender aquela criança, porque é grave, é CTI. E essa criança abre do dia para noite um quadro dramático. A gente tem hoje no nosso teste genético como avaliar se ela tem uma predisposição. Então imagina se essa criança tem uma predisposição a diabetes tipo 1, essa mãe não é bem nutrida, come um monte de doce, é uma criança que vai ser diabética. Agora, se a gente pega essa mãe, já ajusta ela antes, mesmo sem saber disso, a criança
vai até os 2 aninhos, sem açúcar, com o ômega lá direitinho, com tudo que aquela criança precisa, ela nunca vai desenvolver diabetes. Ah, claro, como é que você pode saber? Eu não sei, mas eu vou reduzir ao máximo a inflamação, a desestruturação desse organismo, e aí a gente protege ela contra coisas que são muito graves. Então, a gente hoje tem ferramentas que possibilitam a gente fazer essa medicina de precisão. Não é uma coisa na nossa cabeça, não é magia. Parece, né? E a gente se sente um pouco mágico, porque a gente vê o resultado na nossa frente. O resultado é mágico. E quando é a gente muito tá legal. com criança, né? É muito legal. E é muito legal que às vezes a gente pega esse adulto, tá? No teste genético. Risco altíssimo pra desenvolvimento de diabetes tipo 1. Só que o cara já tá na minha frente com 50 anos. Tudo que você fez ao longo da sua vida modulou o seu risco para não acontecer. Risco para obesidade. Então, às vezes a pessoa... Puxa, mas eu nunca fui obesa a vida inteira. Tá, mas como é que sua mãe te criou? O que você comia? O que você brincava? O que Pedro você fala, né, que o genético do Pedro é todo pra ser gordinho, né? Pois e é. aí, por ele praticar esporte desde sempre e tudo, ele não desenvolveu obesidade. Então é isso, a genética, ela não é uma sentença. Eu brinco que é um manual de instrução. Eu falo que é o mapa da mina. As vitaminas passam para o leite materno? Passa. E aquela coisa da alimentação da mãe, tem estudos que mostram até no líquido amniótico o gosto, né, do que a mãe come por preferências Preferência de de paladar na criança, mas a questão do leite passa. E assim, tem algumas vitaminas, por exemplo, a B12, já tem estudos que mostram que é proporcional ao que está no sangue. Tem outros, tipo ferro, que é um mineral, não é uma vitamina, mas não passa tanto assim. Então a vitamina D, se essa mãe é mais magrinha, não tem muito colesterol, esse leite é menos gorduroso, vai passar menos vitamina D. Então passa. É individual, mas depende. de novo. Passa, mas depende. A alimentação da avó influencia? Se a criança já nasceu, não. Se a criança já nasceu, não. Mas é o que a gente falou, defeito transgeracional. Influencia certamente. Certamente. Só entrando nesse assunto de nutriente, esses dias atrás eu atendi uma colega médica, da plantão noturno, e estava grávida e começou a ter contrações de preparo, né? Que eles falam, aquelas contrações de treinamento tranquilo. E aí a gente foi sentar e avaliar estresse, privação de sono. Qual é o tratamento final se uma paciente tem algum desequilíbrio? A gente usa magnésio. Então, paciente com contração de treinamento, privação de sono, estresse, depletando magnésio. Aí, no dia seguinte, eu faço piores escolhas alimentares, aumento o consumo de açúcar, que também depleta magnésio. Então, são nuances também que, para essa minha paciente, eu reformulei todo o polivitamínico que ela estava usando. Entendeu? Então, essas são as nuances que a gente precisa sentar e entender na consulta, a demanda do paciente. Legal, né? Legal você falar isso. Outra emergência da outra obstetrícia emergência que a gente trata com magnésio é eclâmpsia. Se a pessoa está convulsionando na sua frente, a gestante, sulfato de magnésio na veia que resolve o problema dela. Essa é a potência da nutrição na vida da gestante. E pré-eclâmpsia tardia, tem vários tipos, o ginecologista faz, o obstetra faz esse acompanhamento, mas a tardia é relacionada com disfunção metabólica. Então não tem remédio que trata pré-eclâmpsia tardia. Tem que melhorar a dieta, tem que fazer exercício. Não tem jeito, não tem como fugir, né? E é isso, o estilo de vida, ele é ainda determinante para um bom desenvolvimento, para você ter saúde de fato, né? Não adianta suplementar tudo e ficar xingando os outros o dia inteiro. Exatamente. Quais são, agora, pra gente encerrar, as mensagens que vocês deixam pro pessoal? Vocês querem falar alguma última coisa? Digam pra nós. Bom, pessoal, eu acho que o principal objetivo dessa conversa hoje foi falar do impacto do seu estilo de vida, não só a suplementação, que é muito, muito, muito importante, mas de todo o seu estilo de vida, no que vai acontecer, então, nas suas possíveis futuras gestações, durante a sua gestação e depois na vida do seu filho. Então, isso é só esse impacto gigante das suas escolhas diárias que vão determinar todo um futuro. A gente não tem a pretensão aqui de esgotar assunto de obstetrícia, não é essa a ideia. O nosso suporte é da parte nutricional, da parte de sono, da parte de gerenciamento de estresse, de exercício físico, de escolhas alimentares. Como que você precisa fazer esse cuidado, né, para o paciente entender, para o pessoal de casa entender que precisa de muita gente estar olhando por você e cuidando e fazendo essas orientações. Então, o cuidado, ele tem que ser mesmo multidisciplinar, não é no sentido de um pegar o lugar do outro, não. É que é muita coisa para pensar, é muita informação. Então, o nosso suporte, tanto depois que nasce e antes, é justamente esse olhar que às vezes ele escapa.
de um acompanhamento mais clássico convencional. Vem, faz exame de check-up, descarta DST, lá nos exames, preenche o cartão pré-natal, mas será que foi falado disso? Será que foi olhado isso? Será que estão pensando na sua colina? Será que estão pensando em como você absorve ômega 3? Enfim, então é algo mais minucioso, esse é o olhar, né? Não, e eu sou pediatra, né? Eu tenho que falar da criança aqui, porque eu acho que quando a gente tem uma família que está fazendo um projeto, que é um ser humano novo, a gente quer que seja o melhor possível, né? Que dê menos dor de cabeça no futuro, né? A gente tem essas questões também. E o que a gente tá entendendo agora é que tá nas nossas mãos, não é a fatalidade do destino as coisas. Tá muita coisa na nossa mão, muita mesmo. E a gente tá mudando o destino de seres humanos. Então, se você tem uma criança que você pode atuar desde a hora que ela começou a existir nesse mundo, dentro desse ventre, tudo que você fizer ali, você tá influenciando, botando uma pecinha nesse ser humano. Então, é uma coisa muito preciosa. É uma coisa que não existe, falar, não, vai engravidar, tá tudo bem, meu filho nasceu, tá ótimo. Mas aí você vê, ele poderia ser mais alto, mais inteligente, mas tá tudo bem assim, então tá bom, tá tudo bem assim. A cuidade visual, né? Não, e são coisas assim que são sutis. Só que, como um recado aqui no final, é uma coisa que tá nas nossas mãos criar super-humanos. Tá nas nossas mãos criar seres humanos que atingem o ápice do seu desenvolvimento genético e de saúde. Então, assim, não dá mais pra gente fingir que não tem essa informação. A gente tá mudando o mundo como ele é. As crianças que estão vindo aí vão ser muito melhores do que a gente. Então, se a gente estuda, eu falo pra minha mãe, seria muito mais fácil se eu tivesse sido bem nutrida, eu teria entrado mais fácil, tudo que eu estudei muito, virando Coca-Cola com café. A gente tem que ler, estudar e grifar. Mas assim, é uma coisa que a gente nunca vai saber o real impacto de não ter feito. Mas o impacto de fazer a gente sabe, que é mais saúde, é otimizar o desenvolvimento daquele ser humano. Eu comia Toddy com sucrilhos na minha Traquinas. Café da manhã. Traquinas e ovo maltine. A minha mensagem de fechamento vai de acordo com o que a Klein falou. A gente já está vivendo um momento muito diferenciado na medicina e na ciência. Essa questão de programação do offspring, né, da prole, você já tem como conhecer individualidades da mãe, conhecer o ambiente da mãe, conhecer individualidades do pai, conhecer o ambiente do pai, modular esses ambientes, modular essa nutrição, conhecendo a genética deles, para que então a gente favoreça o desenvolvimento de bebês cada vez mais saudáveis, de bebês cada vez mais capazes, porque eles são o futuro da nossa espécie, na realidade, né? Capazes de, eu brinco muito isso, capazes de vir e completar sua missão de alma, né? Porque é isso, se a criança vai ser um ator famoso ou se vai ser um gari, não tem problema. Ele só precisa ser o melhor que ele pode. Né? Então, é isso. O papel dos pais na vida de uma criança é garantir um ambiente perfeito, primeiro para aquele ser humano sobreviver e para ele conseguir se desenvolver. Então, se você priva nutriente, priva um ambiente tranquilo e tudo, ele vai se desenvolver, mas não tão bem quanto ele poderia, quanto a alma dele, né? Quanto a genética dele, o código dele, o manual de instrução dele veio assim. Você pode fazer isso ou isso. Se você fizer dessa forma, você vai otimizar, né? Então, é uma coisa que eu, pelo menos, quando eu estudei muito tempo, trabalhei muito tempo com cardiologia infantil, com emergência. Quando eu comecei a fazer esse tipo de medicina, aí que eu parei de ficar doente, aí que eu realmente vi que a saúde tem que ser o principal, a gente não tem que ficar só tratando doença. Então a gente já sabe o caminho para otimizar a saúde deles, e é a questão da informação. E sabe o que eu acho mais interessante? Quando a gente estuda programação metabólica, quando a gente estuda genética, até nos nossos pacientes adultos com outros objetivos, é uma coisa que foi feito para dar certo. O nosso corpo foi feito para funcionar. A gestação foi feita para ter todos os desfechos. O que, na verdade, o nosso estilo de vida atrapalha. Então, muito do nosso trabalho é também tirar o que está atrapalhando, claro, colocar nutrientes que estão faltando, que deveriam ter sido ingeridos, enfim, cuidar de um estresse que não era para estar ali. Então, foi feito para funcionar, foi feito para desenvolver o melhor ser humano na melhor performance. Só que muitas vezes a gente atrapalha. Então, também ter esse discernimento de, peraí, o que eu estou fazendo para atrapalhar tudo isso, né? Então, deixa eu tirar essas coisas e melhorar. Legal. Acho que foi. A gente cobriu todos os pontos. Falamos muito. Muito obrigado Se deixar, a gente fica aqui um tempo. pelo tempo de vocês, pelas palavras. Foi Obrigada, excelente. Gui. Beijo. Beijos. Beijo.